Boa noite, professor. Hoje eu e a minha companheira, que aparecerá depois, iremos falar sobre ilicitudes no vídeo de hoje. Só para mostrar que vai ser cortada essa parte aí. Não sabia? Não, agora não. Boa noite, professor. Hoje eu e minha companheira, que irá aparecer logo mais tarde, iremos falar de ilicitude. Tudo certo? Conceito de ilicitude: contrariedade do fato típico ao ordenamento jurídico. É uma conduta que gera um resultado com um ajuste ao tipo penal. Fácil de entender, certo? Fica estátua. Trata-se da teoria indiciária do tipo, ou teoria da raciocinocência. Que é... Não, então não falo isso. Né? Do Brasil. Certo. A tipicidade representa um indício da ilicitude, ou seja, um indício da antijuridicidade. Existe independência entre a tipicidade e a ilicitude. Porém, a presença da tipicidade ela é um indício da existência da ilicitude, tá certo? Por isso que a gente fala em teoria indiciária do tipo. Na prática, existe um fato típico, presume-se o ilícito. Então, individualiza. É importante observar que essa presunção ela é relativa, já que admite uma prova em contrário. É possível comprovar a existência de excludente de ilicitude, o que a gente chama de justificantes. A doutrina fala ainda em justificantes gerais, que são aquelas apontadas pela parte geral do Código Penal, e temos as justificantes especiais, que são aquelas apontadas pelo próprio crime em espécie. As justificantes especiais são estudadas quando a gente analisa um respectivo crime em específico. Como o nome diz. É o que acontece com um aborto necessário, porque quando não há mais uma forma de salvar a vida da gestante, o aborto se faz de fato necessário, né, priorizar a vida que já existe. É o que está no artigo 128, inciso 1, Código Penal. Trata-se de uma hipótese específica em estado de necessidade. A gente vai estudar por hora as justificantes gerais, que vai dar um foco nela, que será dada pela minha companheira de time, Ilana. Então, como ele falou, ele mencionou a questão dos excludentes de ilicitude, que elas estão previstas a partir do artigo 24 do Código Penal. E são 4 excludentes: o estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Vamos começar falando sobre o estado de necessidade. De acordo com o estado de necessidade previsto pelo artigo 24, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. E de acordo também com o artigo 24. Vamos falar agora sobre a legítima defesa, que está prevista no artigo 25 do Código Penal, que fala que entende-se que em legítima defesa, quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então, isso aqui, o artigo 25 fala sobre a legítima defesa.
Sobre o estrito cumprimento do dever legal, fala que o estrito cumprimento do dever legal é uma causa excludente de licitude que ocorre em casos de funcionários públicos ou agentes particulares que exercem funções públicas, os quais, em determinadas situações, são obrigados a violar bem jurídico de indivíduos pelo estabelecimento de um dever legal. Isso aqui fala sobre o estrito cumprimento do dever legal, e agora vamos falar sobre o exercício regular do direito, que diz que a doutrina fala que o desempenho de uma atividade ou a prática de uma conduta autorizada por lei que torna lícito um fato típico. Se alguém exercita um direito previsto e autorizado de algum modo pelo ordenamento jurídico, não pode ser punido como se praticasse um delito. Agora vamos citar uma observação. É importante lembrar que o agente, em qualquer das hipóteses, ele vai responder pelo excesso doloso ou culposo, que é chamado de excesso punível. Vou citar um exemplo de excesso. Por exemplo, o João se encontrou numa situação de provocação, provocou o Pedro. E nessa situação conflituosa, um acabou indo para cima do outro para agredir. E no meio da agressão, um acabou ficando mais lesionado que outro. Então, por exemplo, caiu no chão e ficou apagado, desmaiou. E o outro continuou batendo, proferindo agressões contra ele. Só que, tendo em vista essa situação, ele já vai responder por lesão corporal e não mais por legítima defesa, porque ele cometeu um excesso punível, que no caso foi doloso, e ele já vai responder criminalmente por isso. E o estado de necessidade, ele tem alguns requisitos para que o agente se enquadre em algum deles, para que seja constatado o estado de necessidade, que é de perigo atual, direito próprio ou alheio, e o perigo não foi provocado voluntariamente pelo agente, e inevitabilidade do comportamento e razoabilidade do sacrifício.